Agora só depende de Renato Gaúcho. O Vasco encerrou a sua reunião com o staff do treinador, definiu alguns detalhes financeiros, também sobre comissão técnica, e agora está nas mãos do Renato Gaúcho. Vai aceitar ou não a proposta do Vasco? Vamos falar sobre isso e muito mais a partir de agora no nosso Comenta Léo Vascaíno. Então você já sabe, né? Sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comenta Léo, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco, aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa o seu comentário, muito obrigado a você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, eu sou o Léo, aquele lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui, é um prazer imenso ter você junto com a gente. E olha, falando do gigantesco da colina do Vasco da Gama, a gente está em busca de um técnico, né? E o Vasco chegou naquele momento em que está muito próximo de anunciar o seu técnico. Só fazendo uma linha aqui do tempo sobre como aconteceu, como tem acontecido, o Vasco procurou o Luiz Castro nem sequer respondeu, o Vasco procura o Caixinha, mas aí tem uma divergência de ideias entre Caixinha e Vasco. O Vasco vai procurar o Renato Gaúcho. Essas conversas começaram semana passada, no final de semana. Nesta segunda-feira houve mais uma conversa que foi tida como muito positiva, só que aí ficou de ter uma reunião entre o staff do Vasco e o staff do Renato Gaúcho. O staff do Vasco representado pelo Amodeu e pelo diretor do Vasco, né, o Marcelo Santana, com o staff do Renato Gaúcho. Essa reunião aconteceu nesta terça-feira pela manhã. E aí, o Vasco apresentou a questão financeira, a o staff do treinador, apresentou também as condições. Algo importante também que a galera do GE traz é que a comissão técnica do Renato Gaúcho, ele sendo confirmado como técnico do Vasco, virá para o Gigante da Colina. E aí, o Renato Gaúcho agora tem nas suas mãos a proposta. O staff leva essa proposta até o Renato, que vai definir se ele vai aceitar ou não essa proposta do Vasco da Gama para ser o técnico em 2025. Tempo de contrato, premiações, tudo isso foi discutido hoje nessa reunião que aconteceu entre o staff do Vasco e o staff do treinador. A expectativa é que nos próximos dias, próximas horas, Renato Gaúcho responda ao Vasco sobre uma possível aceitação do contrato do Gigante da Colina. Renato Gaúcho, que teve duas passagens pelo Vasco, é um dos primeiros times treinados na história do Renato Gaúcho como treinador, né? Chegou aí para uma final de Copa do Brasil com o Vasco, mas também viveu um momento ali em que o Vasco foi rebaixado pela primeira vez na história. É um cara que viveu altos e baixos, mas sempre deixou claro nos bastidores que queria voltar ao Vasco, que queria voltar a ser o cara que comandasse o time do Gigante da Colina. Então, nesse momento, todas as definições estão na mão do treinador Renato Gaúcho para saber se ele será ou não o técnico do Vasco da Gama. É importantíssimo para o Vasco que essa situação seja fechada durante a semana. Por quê? Porque a expectativa do Vasco já anunciar reforços. O Vasco tem algumas situações aí no mercado, como a gente já trouxe para vocês, de Coelho, de zagueiros também que o Vasco tem interesse, saber o que o Renato quer. Então, tudo isso, o Vasco busca acelerar esse processo para que tenha, no mínimo, aí até o final do ano, já nomes certos para reforçar a equipe e também nomes para deixar o Vasco nos próximos dias. Falando agora sobre a questão de possíveis reforços, a gente viu que o Léo Scienza foi oferecido ao Vasco, né? A informação que a galera tem aí que o Vasco se interessa no jogador, e eu soube que ele foi oferecido, jogador do Heidenheim, jogador aí de 26 anos, é um cara que é pouco conhecido aqui no futebol brasileiro, mas que é um jogador de muita qualidade, um jogador que tem aí como sua principal característica a questão de ser um cara que tem uma boa visão de jogo, um atleta que tem toda aquela qualidade no passe, um cara da transição, né, o Léo Essenza, é um jogador que
Tá no Heidenheim, tá no campeonato alemão, mas que é pouco conhecido no futebol brasileiro. Então, é um cara que joga mais pelo lado esquerdo, mas não é um extremo, sempre deixando claro que ele não é um cara, não é um ponta. Muita gente acha que o jogador, porque ele é meia esquerda, ele vai ser aí um cara que vai jogar na ponta esquerda. Mas o Léo Essenza é um jogador que joga ali pela ponta, pelo lado esquerdo como um meio-campo e tem essa questão aí. O Corinthians, o Bahia, o Grêmio, o Internacional também foram times que receberam esse oferecimento do Léo Essenza. Na atual temporada, ele tem 20 jogos, 3 gols e 3 assistências, jogador do Heidenheim. Lá no ano passado ele fez aí 34 partidas e teve 21 participações de gols, com 9 assistências e 12 gols quando jogava a segunda divisão do alemão. Enfim, o Léo Essenza aí, que é um jogador do Heidenheim, time da Alemanha. E sobre tudo aquilo que envolve Rayan, Léo, o Vasco também aguarda a definição. Até o momento, a proposta oficial do Fiorentina não chegou ao Vasco pelo Rayan. Então, não tem como o Vasco aceitar uma proposta que não chegou. Essa proposta pelo Rayan, a expectativa, segundo o staff do jogador, é que chegue já em janeiro, mas ainda não houve uma proposta oficial do Fiorentina para o Rayan, para o Vasco pelo Rayan. Já a questão do Léo envolve todo aquele imbróglio, né? O Atlético Paranaense quer o jogador, a chegada de Maurício Barbieri é um facilitador para o Léo, mas o problema é a forma de negociar com o Vasco. O jogador já teve uma conversa considerada positiva com o staff do Atlético Paranaense, mas o Vasco precisa também sair ganhando nessa história. O time ainda não se agradou com o modelo de negócio oferecido pelo Atlético Paranaense. O Vasco ainda não está definido, né, bem sabe, de uma forma que o Vasco seja beneficiado nesse negócio. O Vasco ainda não está muito decidido nessa situação. Há um consenso, sim, que o Léo é um jogador que é negociável, mas também não é se livrar de qualquer jeito do jogador, né? Então, depende muito de como essa proposta do Atlético Paranaense vai ser melhorada na visão do Vasco para que o Léo possa ser negociado com a equipe. E também o interesse de outros clubes, né, que já sondaram a situação, o próprio Palmeiras, o próprio Fortaleza, Cruzeiro, que sondaram a situação do Léo também. Isso faz com que neste momento, o negócio com o Atlético Paranaense ainda não esteja fechado. Lembrando que o Léo tem o mesmo representante do Renato Gaúcho, Oldenburg, né? Enfim, vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos dias. Então é isso, gente. Agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo. Muito obrigado pela audiência. Saudações vascaínas, Deus abençoe a todos, até a próxima. Qualquer nova informação a gente traz aqui ou nas redes sociais, onde estamos com o Comenta Léo Vascaíno. Até a próxima, tamo junto, Deus abençoe a todos e valeu!